Sejam todos bem-vindos, meus queridos alunos. Eu sou a Gleide Rodrigues, professora de Biologia, e hoje daremos início a mais um conteúdo muito interessante de Biologia. Iniciaremos o estudo da zoologia. Mas o que é a zoologia? Zoo significa animais e logia significa estudo. Então, estudaremos os animais. O reino Animalia é dividido em 9 grandes filos. Estudaremos o filo dos poríferos, dos quinidários, dos plateumintos, nemateumintos, anelídeos, moluscos, artrópodes, equinodermos e o filo a qual fazemos parte, os cordados. Mas quais as características que fazem todos esses seres serem considerados animais? Primeiro, eles são eucariontes, ou seja, todas as suas células apresentam uma membrana envolvendo material genético. Todos os animais são multicelulares, o que quer dizer que apresentam muitas células. Eles são heterótrofos. Heterótrofos significa que são incapazes de produzirem o seu próprio alimento e por isso precisam se alimentar de outros seres para sobreviver. Alimentam-se por ingestão. Essa característica é muito importante para diferenciá-los dos fungos. Os fungos se alimentam por absorção. O que isso significa? Significa que os fungos eles liberam a substância digestiva sobre o alimento e o alimento ele é meio que degradado fora do fungo e em seguida o fungo absorve. Mas os animais não, os animais eles ingerem a comida e dentro do seu corpo, lá no estômago, intestino tal, essa comida será digerida. Por fim, todos os animais apresentam a fase de blástula. Eu explicarei melhor sobre a fase de blástula nas aulas seguintes. Algo muito importante: todos os animais sempre apresentam essas características? Praticamente 99,99% dos animais sim apresentam. Entretanto, sempre existem as exceções. Cientistas já descobriram uma espécie de animal que consegue realizar fotossíntese, o que é bem bizarro. E também existem animais, como algumas aranhas, que jogam a sua substância digestiva sobre o alimento e depois absorve. Mas, turma, não trabalharemos com exceções, e sim com a regra geral. Então, de uma maneira geral, os animais apresentam todas essas características. E como os cientistas fizeram para classificar os animais nesses 9 filos? Eles utilizaram alguns critérios para isso. Um dos critérios é que os animais foram divididos em protostômios e deuterostômios. Protos significa primeiro e stômios tem a ver com boca, então primeiro boca. É o seguinte, turma, o nosso corpo ele é formado por um tubo que vai da nossa boca até o ânus. É por esse tubo que passa o alimento. Durante o desenvolvimento embrionário, em alguns animais, a boca se forma primeiro e em seguida o restante do tubo vai sendo formado. É o caso dos poríferos, quinidários, plateumintos, nemateumintos, anelídeos, moluscos e artrópodes. Mas, turma, existem casos que acontece o contrário, são os deuterostômios. Nesse caso, durante o desenvolvimento embrionário, o ânus é que se forma primeiro e em seguida o restante do tubo vai sendo formado até se originar no final a boca. É o caso dos equinodermos e é o caso do filo a qual fazemos parte, os cordados, ou seja, somos deuterostômios.
Outra maneira de classificar os animais é de acordo com os tecidos embrionários. Eles podem ser considerados ablásticos. A significa negação e o blásticos tem a ver com tecidos, ou seja, não tem tecidos. Só temos um filo, os poríferos. Ou durante o desenvolvimento embrionário é formado dois tipos de tecidos. Nesse caso são chamados de diblásticos e também só temos um filo, os quinidários. Todos os outros filos, durante o desenvolvimento embrionário, é formado 3 tecidos e esses tecidos vão apresentar funções muito importantes. É o caso dos plateumintos, nemateumintos, anelídeos, moluscos, artrópodes, equinodermos e cordados. Quando eu mostrar um pouco do desenvolvimento embrionário, ficará mais fácil para vocês entenderem a importância desses tecidos. E os animais triblásticos são divididos em acelomados, pseudocelomados e celomados. Triblásticos, isso quer dizer que os poríferos e os quinidários estão fora dessa classificação. Apenas os animais com 3 tecidos, a partir dos plateumintos até os cordados, eles são classificados em 3 grupos. Primeiro, acelomados. O que isso significa? Eu vou mostrar uma imagem e assim ficará mais fácil de vocês entenderem. Aqui temos a representação de 3 animais de filos diferentes, do filo plateuminto, nemateuminto e anelídeo. Eles foram cortados ao meio, bem no centro, e estamos visualizando esse corte. No caso dos plateumintos, eles apresentam os 3 tecidos. Essa partezinha branca é o tubo, no caso é o tubo digestório, por onde passa a comida. Essa imagem colorizada de azul é o endoderma, ou seja, o tecido mais interno. Essa parte colorida de amarelo é o ectoderma, é o tecido que fica mais externo. E essa parte de rosa é o mesoderma, que é o último tecido a surgir. Perceba na imagem que a única cavidade existente é a cavidade do tubo digestório. Isso significa que o corpo do animal é bem maciço. No caso dos nemateumintos, já percebemos uma diferença. Existem 2 cavidades. A primeira é o tubo digestório, por onde passa o alimento. Temos aqui o endoderma azul, o mesoderma rosa, o ectoderma amarelo. E aqui no meio vemos uma cavidade. Essa cavidade é chamada de pseudoceloma. Pseudo significa falso, falso celoma. Por que falso celoma? Primeiro, o que é um celoma? Celoma se refere a cavidades envolvidas totalmente pelo mesoderma. E aqui não está totalmente envolvida pela mesoderma. Está envolvida pelo mesoderma em um dos lados, mas o outro lado está envolvido pelo endoderma. Por isso que chamamos de pseudo, porque é meio, a metade é falso. No terceiro caso, temos aqui o anelídeo. E perceba a diferença. A cavidade do tubo digestório, o endoderma azulzinho, o ectoderma amarelinho, e perceba que as cavidades formadas. E olhem só, turma, a cavidade está envolvida totalmente pelo tecido do mesoderma, por isso chamamos de celoma, ou celoma verdadeiro. Ok, mas qual é a vantagem desse celoma ou pseudoceloma? Essa cavidade e essas cavidades, elas são preenchidas por fluidos, o que auxilia na movimentação e na flexibilidade dos animais. Além disso, os órgãos ficam situados dentro de invólucros flexíveis, onde podem funcionar protegidos das pressões dos músculos circundantes. Utilizando nós seres humanos como exemplo, é dentro do celoma que estão uma grande quantidade de órgãos,
E esses órgãos estão envolvidos por esse fluido presente no celoma. E esse fluido protege os nossos órgãos dos impactos, das quedas, enfim, diminuindo a chance de termos alguma lesão interna. E para finalizar, os animais são classificados de acordo com a simetria em radiais ou bilaterais. Radiais temos os poríferos, quinidários e equinodermos, e os bilaterais temos os plateumintos, nemateumintos, anelídeos, moluscos, artrópodes cordados. Como assim, divididos de acordo com a simetria? Imaginem que vocês estão fazendo um corte em um animal. É apenas para visualizar na mente. Obviamente, não há necessidade disso ser feito na prática. Quando só é possível fazer um único corte em que os dois lados fiquem iguais ou simétricos, dizemos que esse animal é bilateral. Nós, seres humanos, que estamos no filo dos cordados, somos bilaterais. Só existe uma única maneira de dividir o nosso corpo com duas partes simétricas. É cortando o nosso corpo em esquerdo e direito. Qualquer outra tentativa formará partes desiguais. Se for na parte ventral, né, no umbigo, a parte de cima e a de baixo será diferente. Se for cortando a parte da frente e a de trás, a parte da frente será diferente da parte de trás. Enfim, no caso dos animais radiais, é possível fazer vários cortes e ainda assim formar lados simétricos. Aqui estão os poríferos, os quinidários e os equinodermos, que são radiais. Todos os outros, né, bilaterais. Vou utilizar como exemplo os equinodermos. Eu posso passar um corte imaginário, como eu estou fazendo aqui nessa estrela do mar, e vocês vão perceber que os dois lados ficarão iguais. Eu também posso fazer um outro corte imaginário. Daqui, ó, seguindo a seta para cá, e novamente formará dois lados iguais. Ou eu posso fazer outro corte imaginário e novamente eu formarei dois lados iguais. Em relação aos poríferos, temos uma curiosidade. No passado, eles eram considerados assimétricos e atualmente são considerados radiais. Isso porque existem alguns poríferos que são assimétricos. Não importa a forma que você faça o corte, os lados ficarão diferentes. Eles são considerados radiais de um modo geral, mas com algumas espécies assimétricas. E assim, turma, terminamos a aula de hoje com uma pequena introdução sobre as características do reino Animalia. Mas nas próximas aulas falarei mais especificamente sobre esses filos. Foi um prazer enorme estar aqui com vocês. Fiquem todos na paz e tchau!